Bom dia, tudo bem? Hoje a gente continua a parte de integrais, tá? Só terminar a conta da soma de rima das áreas dos retângulos abaixo da função x² que nós fizemos, tá? Então eu parei na seguinte parte, a soma, que é o somatório de i variando de 1 até k, das áreas de todos os retângulos, estava ficando b ao cubo, k ao cubo, aí ficou 1 quadrado, 2 quadrado, 3 quadrado, mais k menos 1 ao quadrado. Tá? Nós paramos aqui. Tá bom? Faltou a gente continuar. Então eu vos apresento agora uma fórmula. A seguinte fórmula: se você tem 1 quadrado mais 2 quadrado, 3 quadrado mais n ao quadrado, isso aqui é igual a n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 dividido por 6. Tá bom? Essa é uma fórmula matemática já estabelecida, tá? E a gente pode provar ela usando o princípio da indução finita, tá? O princípio da indução diz o seguinte: quando você tem uma fórmula desse tipo, e você quer saber se realmente ela é válida, você verifica se ela funciona para 1, depois você supõe que vale para um certo número k, e prova que vale para k mais 1, tá bom? Então vamos verificar se para 1 é válido. Para n é igual a 1. Bem, se n for 1, então desse lado eu só tenho 1 quadrado. Tá bom? Então fica 1 quadrado igual... Aquilo lá, no lugar do n, eu coloco 1. Vai ficar 1 vezes 1 mais 2 mais 1, vezes 2 vezes 1 mais 1, isso sobre 6. Olha, 2 vezes 1 é 2, com mais 1 dá 3. 1 com mais 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6, vezes 1, 6, dividido por 6 dá 1. Então pronto, então, para 1 funciona. Vamos supor agora, suponha que vale para n igual a k. Tá? Então, 1 quadrado mais 2 quadrado mais k quadrado, isso é igual a k mais 1, 2k mais 1 sobre 6. Isso aqui é o que nós chamamos de hipótese de indução. Hipótese de indução. Aí você supõe que vale isso e você tem que provar que vale para k mais 1, tá? Então vamos pegar isso aqui e vou somar para esse cara, eu vou somar k mais 1 ao quadrado. Então, vou pegar 1 quadrado mais 2 quadrado mais k quadrado mais k mais 1 ao quadrado. Tá? O que é isso? Isso aqui, o que é que eu já sei? Eu já sei que essa parte, pela hipótese de indução, essa parte é igual a k vezes k mais 1 vezes 2k mais 1. Tá? Então, esse aqui é igual a k mais 1, 2k mais 1 sobre 6. Tá? Essa parte. Só que isso está sendo somado com k mais 1 ao quadrado. Agora eu vou juntar essas partes. Tá? Isso aqui vai ficar igual a k mais 1, 2k mais 1, mais 6, k mais 1 ao quadrado, isso tudo dividido por 6. Eu tenho que fazer uma manipulação aqui, tá? De forma que o que aparecer no final tenha uma cara semelhante a isso. Quando eu digo semelhante a isso, é essa mesma cara, só que no lugar do k tem que aparecer k mais 1. Ou seja, o que eu tenho que conseguir fazer aparecer daqui é o seguinte. No lugar do k tem que estar k mais 1, então tem que aparecer k mais 1 vezes k
mais 2, vezes, aqui vai ficar K mais 1. 2 vezes K vai dar 2K. 2 vezes 1 dá 2, com mais 1, 3. Então tem que aparecer isso. Tá bom? Então eu tenho que manipular isso aqui e fazer aparecer aquilo lá. Se aparecer aquilo, então a fórmula é válida, tá? Mas olha, K mais 1 eu já tenho. Aqui também tenho K mais 1. Vou colocar K mais 1 em evidência. Isso aqui vai ser igual. K mais 1. Vai sobrar o quê? Vai sobrar K. 2K mais 1. Mais 6 que multiplica K mais 1. Isso tudo dividido por 6. Então, eu já tenho essa parte, tá? A primeira parte já apareceu. Tem que fazer aparecer as outras duas partes. Vou fazer as manipulações aqui, distribuir direitinho. Então, isso aqui vai ficar K mais 1 vezes... Olha, isso aqui vai dar 2K quadrado mais K. Mais K. Isso aqui vai dar 6K mais 6. Isso tudo dividido por 6. Eu quero que apareça K mais 2 vezes esse cara. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso. Dá para organizar ainda isso? Vai ficar assim, ó. K mais 1. 2K quadrado mais 7K mais 6 dividido por 6. Então eu vou pegar esse cara e vou dividir por K mais 2. Se a divisão der 2K mais 3, então tá certo. Tá? Então 2K quadrado mais 7K mais 6, vou dividir isso por K mais 2. Olha, 2K quadrado dividido por K dá 2K. Oi. Porque eu quero que apareça isso. Eu quero que apareça K mais 2 e quero que apareça esse cara. Então eu já estou colocando o K mais 2, estou dividindo por K mais 2 lá. Se eu conseguir provar que isso aqui é exatamente K mais 2 vezes 2K mais 3, então terminou o problema. Tá? Estou multiplicando, dividindo isso por K, dá 2K. 2K vezes esse dá 2K quadrado. Negativo. 2 vezes 2 dá 4, vai ficar menos 4K. Você cancela, vai ficar 3K mais 6. Esse dividido por esse dá 3. 3 vezes K dá 3K, então vai ficar menos 3K. 3 vezes 2 dá 6, menos 6, então o resto 0. Então, de fato, isso aqui é esse vezes esse. Tá? Então, isso aqui ficou igual a K mais 1. E isso aqui deu quanto? Deu K mais 2 vezes 2K mais 3. Isso tudo dividido por 6. Então, está provado. Então, essa fórmula, de fato, é verdadeira. Tá? Então, está provada a fórmula. Tá bom? Então, nós provamos a fórmula. Tá? Então, a gente pode continuar o nosso problema aqui, que é pegar essa soma e aplicar agora essa fórmula, nessa soma, tá? Então, eu já sei que a fórmula é isso aqui. É n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. Essa é a fórmula. Deixa eu apagar isso aqui agora. Então, vamos continuar somando os nossos retângulos. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. B ao cubo, K ao cubo, vezes... Isso aqui, aplico a fórmula. Só que essa fórmula é para quando é n. Só que aqui está K menos 1. Então, onde tiver n, eu coloco K menos 1. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar, no lugar do n, K menos 1. No lugar do n, K menos 1. Como tem mais 1 aqui, vai ficar só K. Vezes, no lugar do n, K menos 1. Vai ficar 2K menos 2. Com mais 1, dá menos 1. Tá? Isso tudo dividido por 6. Tá? Vamos distribuir tudo isso aqui. Isso aqui vai dar B ao cubo, K ao cubo. K vezes K dá K quadrado, vezes 2K, vai dar 2K ao cubo.
k vezes k dá k quadrado, vezes menos 1 dá menos k quadrado. Menos 1 vezes k dá menos k vezes k dá menos 2k quadrado. Menos 1 vezes k dá menos k, vezes menos 1 dá mais k. Isso tudo dividido por 6. Tá? Nota que eu estou somando todos os retângulos. Certo? Estou fazendo isso. Agora, vamos fazer o seguinte. Lembra que o que é a integral de Riemann? Lembra que nós provamos na aula passada que o limite do máximo dos ΔXi indo para zero da soma de I variando de 1 a K do f de CI delta de XI, isso aqui nada mais é que a integral de A até B da f de x dx. Lembra disso? Tá? Esse limite foi o que a gente provou na aula passada. Se esse limite existe, ele é essa integral. Tá? O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Eu estou pegando o máximo dos delta de x e indo para zero. Fazer isso é fazer a partição ser cada vez mais refinada. Refinar cada vez mais uma partição é pegar uma partição com cada vez mais pontos. Se eu pego com muitos pontos, significa que esse k está indo para o infinito. Tudo bem? Estou mandando para mais infinito esse k. Então, quer dizer que esse limite lá, eu vou aplicar esse limite aqui agora. Então, essa área, a área abaixo do x quadrado, essa área aqui, que a gente está calculando, que eu estou chamando de S, eu vou chegar muito perto dessa área se eu aplicar o limite. Quando eu aplicar o limite, com máxima de ΔX indo para zero. Tá? Então, essa área lá vai ser limite do máximo dos delta de x indo para zero. De quem? Do somatório de I variando de 1 a K dos SRI. Certo? Então, isso aqui é igual. Fazer máximo dos delta de x ir para zero significa fazer com que o K vá para o infinito. Certo? Então, esse limite aqui é a mesma coisa que limite de K indo para mais infinito desse somatório. I variando de 1 a K de SRI. Só que esse somatório, eu já sei que é isso. Tá? Então, isso aqui vai ficar limite. Deixa eu fazer para cá. Isso aqui vai ficar limite de K indo para mais infinito de B ao cubo, K ao cubo, de 2K ao cubo, menos K quadrado, ou menos 3K quadrado, certo? 3K quadrado, mais K. Beleza? Tudo bem? Mas esse limite a gente sabe fazer, não sabe? Sobre 6, tá. Esse limite a gente sabe fazer, não sabe? É o limite de um polinômio, certo? Como é que calcula o limite de... Na verdade, o limite de função racional. Como é que a gente calcula o limite de uma função racional? A gente coloca em evidência a maior potência, certo? Então, a maior potência em cima é 3. A maior potência embaixo também é 3. Então, significa que a resposta dá o índice daqui com o índice daqui. Só que tem um B ao cubo, tem um 6 aqui. Então, qual é que vai ser a resposta? B ao cubo. O que mais? O 2. O que mais? Vai? O 6 e o K ao cubo. Aliás, o K ao cubo não. O 6 só, que o K ao cubo vai cancelar. K ao cubo cancela o K ao cubo. Então vai ficar 2B ao cubo sobre 6. Que isso aqui dá B ao cubo sobre 3. Então, fazendo todo esse processo de somar todas as áreas daqueles retângulos, a gente concluiu que a resposta dá B ao cubo sobre 3. Beleza? Foi isso que a gente concluiu. Mas,
Será que está certo isso? O que foi mais que nós concluímos na aula passada? Na aula passada, nós concluímos que a integral de A até B, da f de x dx, isso é a primitiva da fzinho avaliada em B, menos a primitiva da fzinho avaliada em A. Certo? Não foi isso que a gente concluiu? Tá? A nossa função aqui é x ao quadrado. Então, é a integral de, eu quero calcular de 0 até um certo b, né? Até um certo b, de x ao quadrado dx. Certo? Nós fizemos todo esse passo a passo, tá? Agora eu te pergunto, quem é a primitiva de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Então, essa é a primitiva. X ao cubo sobre 3. Só que o teorema me diz que eu tenho que avaliar no limite superior menos no limite inferior. Então, eu vou colocar aqui uma barra 0b. Agora, eu vou pegar o limite superior. Vai ficar b ao cubo sobre 3 menos limite inferior 0 ao cubo sobre 3. Isso aqui dá 0. E a resposta dá b ao cubo sobre 3. Todo o passo a passo que nós fizemos, toda aquela construção com todos aqueles retângulos, aplicando limites, aplicando somatório, isso eu já sabia que ia dar b ao cubo sobre 3. Imagina agora o êxtase que Riemann chegou em perceber que toda essa conta aí se resume a 2 linhas. Então, você não precisa de todo aquele passo a passo. Você só precisa disso. Daí, o nome não ser à toa, né? Teorema fundamental do cálculo. Você não precisa de tudo aquilo. Tudo aquilo explica isso. Beleza? Então, a gente não vai ficar fazendo tudo aquilo. A gente vai fazer isso. Que a gente já sabe que a coisa funciona. Tá? Então, tu podes pegar o GeoGebra e se divertir um pouquinho, né? Pode colocar aqui no GeoGebra. Vou colocar aqui um controle deslizante. Vou escolher um número aqui. Vou escolher de 0 a 2. Vou colocar um número aqui bem alto. Tá? Não. De 0 a 2. Vou colocar aqui um número bem alto. O incremento vai ser 1. Tá aí meu controle deslizante. Ele é um número bem grande. Ele vai de 1 até um valor muito alto. Tá? Eu vou colocar agora aqui a função x². Vou colocar x² mais 1, só para a gente enxergar direitinho. Tá bom? Eu vou puxar o x² mais 1 para cá. Eu vou colocar bem aqui soma. Soma de Riemann à esquerda dessa função f. O valor inicial 0. O valor final 2. E o número de retângulos é A. Tá aí. Ok? Eu pedi primeiro um retângulo. Eu quero saber aquela área ali que está abaixo da função x². Tá? Coloquei um retângulo, a área deu 2. Tá bom? Então, eu vou aumentar o número de retângulos. Se eu colocar 2 retângulos, olha lá, a área já deu 3, tá vendo? 2 retângulos. Vou pedir mais retângulos. 3 retângulos. Deu 3,48. Vou aumentar o número de retângulos. Observa que eu estou chegando bem perto da área já. Entendeu? Então, eu vou aumentar muito esse número de retângulos aí. Uma quantidade legal aqui. 160 retângulos. Sabe se você acha que está bom? Parece que já pintou, né? Parece que já está tudo pintado. Então, você vai com a sua lupa lá. Vai com a sua lupa e aproxima e vê o que está acontecendo. Aí você nota
que ainda tem coisas a serem preenchidas, certo? Então você faz o seguinte, aumenta essa quantidade de retângulos, né? Você vai aumentar essa quantidade de retângulos. Você mandou lá para um número bem grande, eu não sei se isso aqui é trilhão, não sei quantos são. É uma quantidade bem grande, parece que pintou tudo, né? Parece que pintou. Aí você, com a sua curiosidade imensa, você vai lá pertinho e diz, bora ver o que está acontecendo nesse negócio aqui, vamos aproximar bem. Você pega a sua lupa e vai aproximando. Adivinha? Ainda tem uns pedacinhos lá faltando, umas poeirinhas lá, né? Agora você imagina que essas ideias todas foram desenvolvidas aproximadamente em 1800. Não se tinha computador. Não se tinha computador na época. Os caras sacaram isso lá na época. Imagina que eles tinham que convencer o povo, ó, isso aqui está calculando a área. Aí algum curioso vai dizer, mas é aquele triângulozinho lá que não está sendo alcançado. Ele está sendo alcançado. No infinito. Ele está sendo alcançado. Mas quem que chega no infinito não atrapalha. Vai dar certo. Tá? Então, os caras tiveram essa ideia maravilhosa. Riemann foi excepcional. Muito bem. Vamos continuar lá a nossa aula. Então, o que foi que nós fizemos? Observa, nós pegamos um intervalo, subdividimos esse intervalo, tá? Pegamos vários subintervalos deles, vimos a diferença desses subintervalos, chamamos isso de delta de xi. Para cada subintervalo desse, a gente escolheu um lambda, que eu estou chamando de C aqui, é esse CI que eu coloquei lá, e a gente encontrou ele utilizando o teorema do valor médio, né? Depois nós somamos isso. Somar isso é somar as áreas de todos os retângulos, tá? Foi isso que nós fizemos. Vimos que a diferença da primitiva avaliada nos limites inferiores e superiores é igual a fazer essa diferença para cada subintervalo, tá? E depois a gente notou que daí surgiu um limite, né? Aí a gente lembrou do qual era a definição de limite. E, por fim, definimos o que é uma integral de Riemann. Tá? A integral de Riemann é isso. E surge esse teorema, que a gente não vai demonstrar, que diz o seguinte, que toda função contínua em intervalo fechado é integrável. Tá bom? Então, se chegar para você, qualquer pessoa, calcula essa integral, você olha primeiro para a função. É contínua? Sim. Então, dá para calcular. Deu para entender? Porque toda função contínua é integrável. E tem um resultado mais bonito ainda, que ele diz que se as continuidades for uma quantidade enumerável, ou seja, você consegue contar quantas vezes ela é descontínua, então também é integrável. Tá bom? Então, esse é o passo a passo do que Riemann fez. Tá? Ele fez isso. Dividiu o subintervalo, para cada subintervalo achou um CI, que a gente chama de lambda I aí, tem o delta de xi, calculou a área de todos os retângulos, somou esses retângulos e mandou o n para o infinito. Esse é o passo a passo. Tá? Então vamos para as propriedades. Propriedades imediatas. Primeira propriedade. Se você inverte os limites de integração, o resultado da integral muda. Tá? Outra propriedade. Se os limites de integração forem iguais, a integral é zero. Por quê? Em termos de área, você não tem o delta de xi, certo? Então, a base do retângulo é zero. E temos aqui algumas propriedades. Vamos provar essas propriedades. A propriedade é integral da soma é a soma das integrais. Vamos lá. Olha o que eu estou te dizendo ali. Eu estou te dando que a f e a g são integráveis, tá? E eu quero que você prove que a integral da soma é a soma das integrais. Eu quero que você prove que a integral de a até b de f de x mais g de x dx, isso aqui é igual a integral de a até b da f de x dx mais a integral de a até b da g de x dx. Tá bom? É isso que a gente quer provar. Vamos lá.
Olha só, demonstração. Temos por hipótese, que f e g são integráveis. Tá bom? Se são integráveis, então aquele limite lá existe. Tá? Se é limite, então dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, né? Então, ó, isto significa que, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se o máximo dos delta de x for menor que epsilon, isso implica que o quê? Que o somatório de i variando de 1 até n da f de ci delta de xi menos a integral de a até b da f de x dx, isso é menor que epsilon. Eu posso dizer que é epsilon sobre 2, sem problema. Tá bom? Isso aqui significa que a f é integrável. Tá? E ainda mais. E a soma i variando de 1 até n da g de ci delta de xi menos a integral de a até b da f de x dx menor que epsilon sobre 2. Porque a g é integrável. Tá? Queremos saber. A gente quer saber se quando eu juntar as duas funções, se também é integrável. Então a gente quer saber o que acontece com essa diferença aqui, ó. Diferença de i variando de 1 a n da f de ci mais g de ci delta de xi menos a integral de a a b f de x dx mais a integral de a a b g de x dx. Quero saber o que acontece com essa diferença. Tá? Eu tenho que provar que essa diferença é menor que epsilon. Tá bom? Mas isso aí, ó, isso aí é igual a somatório da soma é a soma dos somatórios. Tá? Então isso aqui vai ficar somatório de i variando de 1 até n de f de ci delta de xi. Tá? Eu estou pegando só o f de ci delta de xi e vou pegar logo a primeira integral. Menos a integral de a b f de x dx. Mas agora eu vou pegar o segundo somatório. I variando de 1 a n, g de ci delta de xi menos a segunda integral. G de x dx. Tá bom? Então, olha, essa diferença é igual a essa diferença. Tá? Mas observe, isso aqui é uma parcela, certo? Que está somando com uma outra parcela. Só que essa primeira parcela, ela está bem aqui, ó. Está aqui. E a segunda parcela está aqui. Então eu vou aplicar a desigualdade triangular. Tá? Então isso aqui é menor ou igual que somatório de i variando de 1 até n, f de ci delta de xi menos a integral de a a b f de x dx mais somatório de i variando de 1 até n g de ci delta de xi menos a integral de a a b g de x dx. Certo? Então isso aqui, desigualdade triangular. Tá? Agora, isso aqui, essa primeira parte é menor que epsilon sobre 2. E a segunda parte também é menor que epsilon sobre 2. Então isso aqui é menor que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que dá
epsilon. Certo? Então, essa diferença é menor que epsilon. Se é menor que epsilon, significa que o limite existe. E o limite desse cara é esse cara. Mas isso aqui é o quê? Isso aqui nada mais é que a integral da soma. Então está provado que a integral da soma é a soma das integrais. Tá? Então, e nós já tínhamos até feito exercícios disso, né? Sem ter provado. Então você já sabe que se eu te der integral de seno de x mais 2x menos 4 dx. Tu já sabe integrar isso? Sim ou não? Não é uma soma de funções? Tem uma função afim com uma função trigonométrica. Já que eu sei que a integral da soma é a soma das integrais, eu integro direto. Né? Quem é a primitiva do seno? Menos cosseno. Quem é a primitiva dos 2x? X ao quadrado. Quem é a primitiva de menos 4? Menos 4x. E o que está faltando? Constante. Acabou. Tá? Beleza, beleza, beleza. Fácil demais a integral, né? Fácil demais a integral. Próximo resultado me diz o seguinte, que se eu tiver uma constante que está multiplicando uma função, se eu quiser calcular a integral disso, basta eu tirar a constante do integrando. Tiro a constante, integro só a função. Outra coisa, se eu tiver uma função que ela é sempre não negativa, então a integral também é não negativa. Tá? Outra coisa, se você tem... isso aqui eu vou dar uma noção geométrica aqui para vocês. Suponha que você tenha assim, ó, essa aqui é o gráfico da sua função. E esse aqui é A... Esse aqui é B e tem um C aqui. A gente definiu a integral como sendo a área abaixo da curva, certo? Então, se eu fizer aqui a integral de A a B, e essa aqui sendo a função f, da f de x dx, vê se você concorda comigo. Isso aqui não é a mesma coisa que a integral de A até C? Da f de x dx mais de C até B? Da f de x dx? Entendeu? Então você integra primeiro esse pedaço, depois esse pedaço. E você acha. Tá bom? Então essa aqui é essa propriedade aí. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E aqui, exatamente nesse momento, termina o conteúdo da sua prova. Tá? Então significa que a sua prova, a chance de fechar, ela foi lá para cima, lá para o teto, assim, né? A chance imensa. Porque olha lá, primeira questão, projeta lá. Primeira questão. Como errar uma questão dessa? Como? Você tem que fazer assim, um esforço quase que sobrenatural para errar questões desse tipo. Então vamos nos esforçar ao máximo, né? Vamos espremer esse cérebro aí para ver se a gente consegue fazer essas questões. Vamos ver. Olha lá. A sua questão tem desenho. Está escrito assim, ó. Faça um desenho. Tá, parece a prova da minha filha. Faça um desenho. Ó, faça um desenho de cada integral. Coisa linda. Vamos lá. Ó. Vamos pegar aqui a integral de menos 1 a 5 de 1 mais x dx. Olha o que ele diz. Faça um desenho de cada integral. Ó, que desenho que esse peste está pedindo? Ele está pedindo o seguinte, ó. Coloca o teu plano cartesiano. Aí tu faz o quê? Coloca o gráfico da função. 1 mais x, função afim. 1 mais x. Aí ele quer que você integre de menos 1 até 5.
Quem é o menos 1? Não é esse cara bem aqui? E o 5 está lá longe. Suponha que está aqui, tá? Meio desproporcional aqui. Então, essa integral representa o quê? Representa o quê? A área desse triângulo aqui, ó. Você fez isso. Que coisa linda, já ganhou meiozão aí, ó. Meio ponto garantido, né? Aí, ele pede, calcule a integral. Vai fazer de duas formas. Uma, como que eu calculo a área desse triângulo? Base vezes altura e divido por 2, né? Quanto é essa base? 6, né? Tu não vai me dizer que é 4, né? É menos 1 com 5 aqui. A base aqui é 6. E essa altura? 6 também. 6 vezes 6? 36. Tu vigia. Dividido por 2? 18. Então pronto. Nem parece que tu está terminando o curso de cálculo. Nem parece. Aí para tu mostrar conhecimento, né? Tu diz assim, eu vou calcular usando integral. Integral desse cara. Quanto é a integral de 1? X. Mais a integral de x? X ao quadrado sobre 2. Aí tu coloca aqui um parêntese, coloca aqui uma barra e coloca menos 1 e 5. Aí tu substitui primeiro o 5. Coloca o 5 aqui. Mais 5 ao quadrado dá 25. Menos do teorema, certo? Substitui esse cara. Menos 1 substituído aqui vai dar menos 1. Já tem um menos aqui, então vai ficar mais. Mais 1. Não esquece que tem um menos, tá? Substitui menos 1 aqui. Vai dar meio, certo? Com o menos, vai dar menos meio. Tá bom? Aí tu pega esse cara e junta com esse cara aqui. Vai dar quanto? 6. Pega esse cara e junta com esse. Dá quanto? 12. Quanto é 6 com mais 12? Adivinha. Coisa linda, né? Coisa linda. Fechou a questão. Não tem como zerar. Não tem que vocês se esforçam, mas eu me esforço mais. Não. O que tu fizer, se tiver certo, já foi. O problema é se tu fizer dessa forma e der um resultado. Aí tu faz dessa forma e dá outro. Aí... Oi? Se o gráfico estiver abaixo do eixo, a área da negativa. Aí tem que trocar o sinal, tá? Vamos lá, questão 2, projeta lá, por favor. Letra B. Integral de menos 1 a 2, 1 menos x, dx. Ó, faça um desenho. Aí tu vai lá. Aí tu mostra todo o teu talento. Leva o teu transferidor, tua régua. Ó, x menos 1. É decrescente, né? Então tem que ser aqui. É 1 menos x, né? Então pronto. Esse é o gráfico. Eu quero de menos 1 a 2. Aí você pega aqui. Deixa eu passar mais aqui.
Esse aqui é o menos 1. Esse aqui é o 1. E o 2 está bem aqui, ó. Esse aqui é o 2. Aí tu faz o desenho lá, né? Ele não pediu para tu fazer um desenho? Então tu faz o desenho. Tá aí o desenho. Tá bom? Pronto. Tá aí o desenho. Aí vai entrar o seu questionamento agora, tá? Se no problema tiver escrito calcule a integral, só calcular a integral. Se é para calcular a integral, tu vai calcular aqui sem se preocupar se vai ter alguma parte que vai dar negativa. Se o problema disser para você calcule a área, aí sim, aí você teria que ver, olha, até aqui vai dar positivo, daqui para lá vai dar negativo. Aí, então eu calculo primeiro essa parte positiva, deixo guardado. Calculo só essa parte, deu negativo, né? Aí eu mudo o sinal e somo com esse. Deu para entender? Então, olha para o comando da questão. Está pedindo área, tem que ser sempre positivo. Tá? Se só está pedindo calcula integral, não tem problema. Tá? Nesse caso aqui, projeta lá a questão. Olha o que está escrito. Faça um desenho de cada integral a seguir e calcule o valor. Não está falando de área. Beleza? Não está falando área. Então pronto. Já fiz o desenho. Agora eu vou calcular a integral. Vamos lá. Integral de 1. X. Integral de menos x. Menos x ao quadrado. Sobre 2. E isso de menos 1 a 2. Vamos lá. Então, substituindo primeiro 2. Vai ficar 2 menos 2 ao quadrado sobre 2. Menos. Vou substituir agora menos 1. Então, menos 1 no lugar do x. Menos. Menos 1 no lugar do x. Tá bom? Então, isso aqui vai dar 2 menos 2 ao quadrado dá 4, dividido por 2 dá 2. Ó, já está dando zero essa parte. Menos. Esse com esse vai dar positivo. E esse aqui estava negativo, né? Esse com esse vai dar positivo também. Aí meio. Tá bom? Aí cancela aqui. 2 com mais 1, 3. Então vai dar 3 meios. Tá ok? Isso não é a área. Isso é o valor da integral. Beleza? Valor da integral. Muito bem. Vamos lá, próxima questão. Letra C. Integral de menos 1 a 2, módulo de x, dx. Vamos para o desenho. Tem 4 questões dessa na tua prova. Se o desenho vale meio, tu já tem 2 garantido. Né? Já está correndo para o abraço. Né? Então, ó. Módulo de x de menos 1 a 2. Pega aqui o menos 1, marca lá onde seria o 2. Aí você pinta. Pronto, fez isso, meio ponto. Né? Agora você calcula a área. Como aqui está acima do eixo, a área que você achar aqui é a mesma integral. Certo? Vamos lá. Isso aqui não é 1, isso aqui não é 1? 1 vezes 1 é 1, dividido por 2 dá meio. Então esse pedaço aqui é meio. Mais. Isso aqui é 2, isso aqui é 2. 2 vezes 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4, com mais 1, 5. Pronto. 5 meios. Acabou. Tem graça, né? Não tem graça.
Mas eu prometo que a gente vai melhorar o assunto integral. Já vai melhorar. Ele fica fantástico esse assunto. Vai chegar uma parte, sabe o que a gente vai querer fazer? Para a gente definir o que é uma integral, a gente usou limite, não foi? E no meio do caminho a gente usou derivada, não foi? Vai chegar uma hora que eu vou fazer assim para vocês, ó. Você tem a integral de uma certa função, certo? Então eu vou fazer aqui, vou colocar um S aqui, vou colocar um 0 aqui, tá? Vou colocar um T bem aqui e vou colocar um DT bem aqui. E vou chamar isso aqui de H de T. Então, a minha função vai ser uma integral. Se a minha função vai ser uma integral, eu vou querer saber se essa função cresce, se ela decresce. Como é que a gente faz para saber se uma função cresce ou decresce? A gente faz o quê? A gente calcula a derivada, né? Então, a gente vai derivar a integral. Que coisa linda, né? Então, derivar a integral para poder saber o que está acontecendo. Aí vai ser lindão. Essa parte aí vai ser lindão, meu. Que essas aí são as funções definidas por integrais. Vamos para a próxima. Letra D. A letra D, de 0 a 5, módulo de x menos 5, dx. Tá? Vamos fazer aqui o gráfico disso. Oi. Tem, claro. Vamos fazer então. Ó, como é que você tem que fazer isso aqui? Por integral. Tem que fazer o seguinte. Olha, tem que integrar de menos 1 a 0, de 0 até 2, certo? Pela propriedade. Então, isso aqui é o seguinte. Menos 1 a 2 do módulo de x dx, isso aqui é igual a menos 1 a 0 do módulo de x dx, mais de 0 a 2 do módulo de x dx. Tá bom? O que é o módulo de x na parte negativa? É menos x. Então, isso aqui é menos 1 a 0 de menos x dx, mais 0 a 2, módulo de x na parte positiva, é o próprio x. Tá bom? Muito bem. Então, vou continuar aqui no outro quadro. Aí, ó, integral de menos x dá menos x quadrado sobre 2, né? Isso de menos 1 a 0. Mais integral de x dá x quadrado sobre 2. Isso de 0 a 2. Tudo bem? Agora você substitui os limites de integração. Substitui primeiro 0, vai dar 0. Aí menos do teorema. Aí substitui menos 1. Só que tem esse menos aqui. Vai ficar mais, tá? Substituindo menos 1 vai dar meio. Olha, deu meio aquela primeira parte, que a gente já sabia que dava meio, né? Tá bom? Mais. Substitui a segunda parte. Substitui 2. 2 ao quadrado sobre 2, que vai dar 2. Substitui o 0 vai dar 0. Aí tá lá, mesmo resultado. Tá bom? Então meio mais 2. Muito bem. X menos 5, ele é o gráfico que é assim, né? Ele passa aqui pelo 5, passa aqui no menos 5. Quando eu aplico o módulo disso, aí essa paradinha vem para cá. Aí esse cara aqui passa no 5. Esse aqui é o módulo. X menos 5. Tudo bem? Esse é o módulo x menos 5, tá? Agora a gente quer integrar de 0 até 5. Olha, de 0 até 5 é esse triângulo. Certo?
Mas esse triângulo tem base 5, altura 5. 5 vezes 5 dá 25, dividido por 5. Acabou, né? 25 por 5. Por 2, né? Que é 5 vezes 5 dividido por 2. Tá bom? Então essa que é a área, tá? Muito bem, terminou já. Eu não sei por que eu dei 1 hora para vocês na prova. Vocês vão levar 10 minutos. Oi? Não. O meio, ele é a diferença das primitivas avaliadas nos dois extremos. No superior e no inferior. Lembre-se que a integral, ela é f de b menos f de a menos f de b. Certo? Se eu colocar o b aqui e o a aqui, tá bom? Então, isso aqui que é o resultado, certo? Então, se aparecer o meio, significa que esse meio é o f do superior menos o f do inferior. Tá bom? É isso que significa, tá? Beleza? Muito bem. Resposta desse próximo aqui. Projeta lá. Π até π de seno ao quadrado de x, cosseno, a quarta de x, dx. Qual é a identidade que vocês vão usar aqui para resolver esse problema? Qual é o resultado desse? Projeta aqui o quadro, por favor. Qual é a resposta dessa integral? Quanto? 0. Por que é 0? Porque os limites de integração são iguais. Sempre que o limite inferior for igual ao limite superior, então o resultado é 0. Não tem o que fazer, certo? Próxima lá? A próxima a gente já fez, né? A próxima a gente já fez, que é a integral de menos π a π do seno, a gente fez na aula passada, que dá 0. Lembre-se, se eu pedir para você calcular a área, é outra coisa, tá? A cálculo da integral dá 0, tá? Agora, usando propriedades de integrais, mostre que essa integral aí, de 0 a 4, x² menos 4x mais 4 dx. Eu quero que você prove que isso aqui é maior ou igual que 0, tá? Volta lá no slide, deixa aí no slide. Qual dessas propriedades vocês usariam? Terceira. Então é a terceira propriedade. Então o que é que eu tenho que fazer na terceira propriedade para usar ela? Tenho que provar que a função sempre é maior ou igual que 0. Se eu provar que a função é maior ou igual que 0, então sim, vai acontecer dela ser a integral ser maior ou igual que 0. Tudo bem? Então olha para cá. Então eu preciso provar que essa função aqui nunca é negativa. Como é que eu provo que essa função nunca é negativa? Como é que eu provo? Como é que eu provo que ela nunca é negativa? Vamos, gente, é uma parábola. Acho o ponto mínimo dela. Por que isso aqui é o mínimo? Porque o A é positivo, então a concavidade é para cima. Concavidade é para cima. Se eu achar o ponto mínimo dela e souber que esse ponto mínimo, por exemplo, se ele for positivo, todo mundo tem que ser positivo. Se ele for 0, todo mundo tem que ser positivo também, além dele, né? Então vamos atrás do y do vértice. O y do vértice que é a resposta. Então o y do vértice, eu já sei que o vértice é menos delta sobre 4a. Então o y do vértice é menos o delta
que é b quadrado menos 4ac sobre 4a. Então, y do vértice é menos o b. B é menos 4, então vai ficar 16, né? Menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 4. Dividido por 4 vezes o a, que é 1. Olha, aqui em cima dá 16 menos 16 dá 0. 0 dividido por 4 dá 0. Então, o y do vértice é 0. Aí você argumenta, como o y do vértice é 0, a parábola tem concavidade para cima e o y do vértice é o ponto de mínimo, então acabou. Então essa função ela é sempre maior ou igual que 0. E pela propriedade 3, se o integrando for maior ou igual que 0, então a integral é maior ou igual que 0. Ficou claro? Tá? Muito bem. Muito bem. Quem é que vai para o microfone? Vamos? Pode levantar. Vamos? Quem é que vai resolver as questões? Eu não vou. Eu deixei as minhas anotações, minha filha começou a riscar tudinho. Vamos lá. Muito bem. Qual é seu nome e seu curso? Pode baixar o microfone. Eu sou Laís e eu sou de elétrica. Laís. Laís. Tá, Laís de elétrica. Projeta lá a questão para Laís. É x quadrado e mais x. Quem é a primitiva? Pode resolver por substituição também. Substituição? Eu acho. Não. Vamos fazer aqui. Vamos lá, Laís. Então, x quadrado mais x. Quem é a primitiva? Ah, tá. Pode separar em duas integrais. Separe em duas integrais, que a integral da soma é a soma das integrais. E agora? O x ao quadrado fica x ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3. E o x é x ao quadrado sobre 2. X quadrado sobre 2. Mais c. Mais c. Muito bem. Parabéns. Tem uma dessa na sua prova. Vale... Eu acho que vale 1,5. Como que tu vai tirar menos de 2? Aí tu já consegue 2 pontos só de desenho. Aí tu faz um negócio desse, tu ganha mais 1,5, já tem 3,5. Aí vai vir mais uma dessa, aí tu ganha mais 1,5, já vai para 5. Cara, tua pontuação está subindo muito rápido. Vamos lá. Próxima. Projeta lá o slide. Então, nós temos a integral de x ao cubo menos x mais 1 dx. Como é que você faz? Diga o seu nome e seu curso. Gabriel Fernandes, Engenharia Elétrica. Gabriel? Fernandes. Gabriel Fernandes, Engenharia Elétrica. Vamos lá, Gabriel, como é que faz? Pode separar em uma soma de integrais ou pode fazer assim mesmo também? Vai ficar 3 integrais. Então, integral de x ao cubo menos integral de x mais a integral. Olha, integral de 1 você não precisa escrever o 1, tá? Se você escrever, tudo bem, mas não precisa. Vamos lá. Integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. X à quarta sobre 4. Que mais? Integral de x é x ao quadrado sobre 2. X quadrado sobre 2. Integral de 1 é x. Integral de 1 é x. Mais c. Mais c. Pronto. Acabou. Muito bem, já está com 5 pontos. Tá? Já está com 5 pontos fácil. Vamos lá. Próxima. Diga o seu nome e seu curso. Bruno Almeida, de Engenharia da Computação. Bruno, né? Bruno, Engenharia da Computação. Quem é a primitiva dessa? A primitiva vai ser, como é uma função composta, a primitiva também vai ser uma composta. Certo. E aí vai ficar menos cosseno de 5x sobre 5.
menos cosseno de 5x sobre 5. 5 Mais a constante. mais a constante. Muito bem, parabéns. A propósito, quando a gente deriva isso aqui, a gente usa a regra da cadeia, né? Na integral, a gente vai usar a técnica de mudança de variável. É bonitona ela, bonitona, resolve fácil. Porque nem sempre tu consegues fazer direto assim, viu? A mudança de variável dá um certo trabalho às vezes, tá? Vamos lá para a próxima. Integral da exponencial de 2x. Quem é a resposta? Seu nome e seu curso. Meu nome é Cauã Morim, eu sou de Engenharia da Computação. Muito bem, Alan. Quem é a resposta? Fica a derivada de 2x, deriva, corta x, 2. Vai ser e elevado a 2x dividido por 2. I elevado a 2x dividido por 2 É mais a constante. mais a constante. Vocês não me esqueçam essa constante. Porque a gente não tem pena de tirar ponto. Quando não tem constante, opa, tira meio. Não esquece dela. Tá? Bem, um aplauso tardio aí, né? Quem é que vai para a próxima? Vamos, gente, tem muitas questões ainda. Projeta lá a questão. Bora, quem é que vai? Tem essa aqui. Tem a integral de 1 sobre x mais 1 sobre x ao cubo. Tem alguém lá da sala 8 que quer fazer? Lá na sala 8, tem alguém? Quem quer ir fazer? Vamos lá, você! De cabelo bonito aí, blusa preta. Vai! A colega que está atrás de você, que está rindo de você. Peça para ela ir. A colega que está atrás da sorridente, que está se escondendo. Não? Vai às 4 então lá no microfone e logo resolver o problema. Não? E aqui? Vamos lá. Quem vai? Bora? Vamos, eu não vou fazer. Eu não vou mesmo. Vamos. Vai. Você já imaginou quantas integrais eu já fiz na vida? Estou desde 2006 fazendo integral. Não vou resolver. Vai. Qual é a resposta dessa? Bom dia, professor. Bom menos dia. e elevado a menos x Seu mais nome e seu constante. curso, por favor. João Fleury, de Engenharia da Computação. João. Qual é a resposta? Menos e elevado a menos x mais constante. Z elevado a menos x mais a constante. Muito bem. Parabéns. Quem mais? Vamos. Vamos assim, tem que vir um lá da última fila. Bora, você logo, vem. Vem você que está com a mão no rosto. Bora, rapaz. Tenha medo não. Venha você e já traga 2 juntos. Você quem está do lado, já vem junto. Bora. Qual é a resposta dessa? O que é que tem que fazer? Separa, né? A soma das integrais é a integral da soma. 1 sobre x dx mais... É aqui 1 sobre x ao cubo dx. Tá bom? Deixa eu ver se vocês entenderam mesmo esse negócio. Quem é a integral disso? Quem é a integral disso? Isso aqui é 2y² x mais a constante. Não esqueça, quem diz quem é a variável é isso, é a diferencial. O 2y² está fazendo o papel de uma constante aqui. Tá bom? Então ele continua essa integra. Tá? Vamos lá. Quem é a primitiva de 1 sobre x? Logaritmo natural.
E aqui? Menos o quê? Menos... Que aí, mais a constante, né? E aí você pode reescrever isso. Pode reescrever isso como logaritmo natural de x. Aí... menos 1 sobre 2x quadrado. Tá bom? Ok? Tá? Mais a constante. Sabe o que é interessante? Interessante que essa questão ela nos dá o seguinte. Ela nos dá um negócio muito bonito. Vou pegar um x aqui, que é maior do que 1. Tá bom? Isso aqui é 1 sobre x. Eu quero que você calcule para mim essa área. Aí, você vai fazer o seguinte, ó. Diz para mim, como que você vai calcular essa área? Como que você vai calcular essa área? Vai? Vamos, essa área. Vai, como é que vai ser? Tá aqui a função 1 sobre x, como é que calcula essa área? Tudo isso que a gente está fazendo foi para quê? Vai. Integral de 1 até x do 1... eu vou colocar aqui S, tá? Só para a gente não confundir as variáveis, tá bom? 1 sobre S ds. Tá? Então essa área vai dar... Quem é a integral de 1 sobre S? Logaritmo natural de S. Isso avaliado de 1 a x. Você substitui o x, menos, substitui o 1. Quanto é o logaritmo natural de 1? É 0. Então, olha o que foi que a gente acabou de descobrir. Que essa área é quem? É o logaritmo natural de x. Então, as pessoas não dizem que o logaritmo é uma coisa tão abstrata. Eu não sei, não entendo direito o que é o logaritmo. Então, quando estiver ajudando qualquer pequeno lá do ensino médio, lá, quando ele perguntar assim, mas não entendi ainda o que é o logaritmo, aí tu diz, ora, mas o que é o logaritmo? O logaritmo não nada mais é do que essa área. É a área abaixo da função 1 sobre x limitado de 1 até x. Só isso. Simples assim. Tá? Esse é o logaritmo. O logaritmo de x é essa área. Bonitinho, né? Muito bonitinho. Muito bem. Então a gente vai descobrindo umas coisas no curso de cálculo legais, né? Vamos para a próxima. Então, agora a 7, né? Integral de x menos 1 sobre x dx. Integral de cosseno de x mais 1 sobre x. Olha, tu aprende bem integral, porque... Tu já ouviste falar na palavra trabalho, não já? Trabalho em física.
Não é trabalho de fazer trabalho. Trabalho em física. Trabalho é uma integral. Ok? É uma integral o trabalho. Pressão. Se você tem um objeto que você vai mergulhar ele em um certo líquido, esse objeto vai sofrer uma certa pressão. Esse cálculo dessa pressão, adivinha? É uma integral. Tá? É uma integral. Alguns volumes para você obter é obtido através de cálculo de integral. Áreas entre curvas que a gente vai fazer também são cálculos de integrais. Tá bom? Então, tu aprende bem integral, porque isso tu vai utilizar demais para frente, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular isso aqui. O que é a resposta desse? Vamos fazer direitinho, né? Integral x dx menos integral 1 sobre x dx. Que é a integral do x? X quadrado sobre 2 menos a integral de 1 sobre x? Log natural de x. O que mais? Mais a constante. Tá? Vamos fazer isso aqui. Como é que vai ficar? Integral do cosseno de x dx mais o quê? Integral dx. Isso aqui é igual. Quanto é a integral do cosseno? Seno. E esse aqui? X mais C. Acabou a palhaçada. Bora fazer um negocinho. As questões mais bonitas. Fazer questões mais bonitas, né? Pronto. Antes que você se iluda a achar que todas as integrais são bonitinhas, facinhas, imediatas, vamos para essas. Você já tem totais condições de resolver todas as 4. De forma simples e prática. Deixa projetado lá. Deixa projetado lá o quadro. Você consegue fazer rápido essas 4. Só quero saber as respostas. Só me confirma o tempo que eu tenho, por favor. Ok. Qual é a resposta desse? Vai. É fácil demais. É você olhar e dizer, é isso. Eu vou colocar uma coisa que você diz se é a resposta.
Tá certo? Certo ou não? Sim ou não? Pega esse cara, deriva, vai dar isso. Certo? Muito bem. E aqui? O que tu quer fazer? Ah, e tu sabe fazer seno de cubo? Integral do seno ao cubo? Tu não vai querer dizer que é seno a quarta sobre 4, vai? Não, tu não vai querer dizer isso. Vamos? Mas, gente, é óbvio que a resposta disso aqui... Não é? Vai, testa. É ou não é? Como é que deriva seno ao quadrado? O 2 não vem para frente? Cancela 2 com 2, certo? Vai ficar só 1, certo? Eu não tenho que derivar o seno? O derivado do seno é? Que bonitinha, né? Mais a constante. Qual é a resposta desse? Eu não acredito que vocês não sacaram ainda como é que faz. Era para ter colocado isso na prova. Vai, qual é a resposta desse? E elevado a seno. Só isso. É ou não é? Deriva esse cara. Derivada da exponencial não é ela mesma? Só que não tem que aplicar a regra da cadeia? Derivada do seno, cosseno. Resposta desse. Não acredito que vocês não sacaram ainda. Vou colocar mais uma. Resposta desse. Oi? Perfeito. Perfeito. Isso aqui é ln de x² mais 5 mais a constante. Aí tem gente que está falando, de onde que ele tirou isso? De onde que você tirou isso? Pode dizer. Vai! Eu sei que foi você de chapéu que falou. Bora. Oi? Perfeito. Ele está usando aí alguma coisa falando F' e F. Vocês não perceberam que eu estou sempre colocando a função e a derivada da função junto? Quem é a derivada de x²? 2x. Eu só não coloquei o 2 aqui. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Quem é a derivada do x² mais 5? 2x. Beleza? Então, no fundo, está acontecendo que é como se fosse e elevado a u. E a integral de e elevado a u é e elevado a u.
sai como estava faltando 2 aqui, eu compenso 2 aqui embaixo. Tá? Vamos ver se vocês já sacaram quem é a resposta desse. Tangente ao quadrado sobre 2. Essa é a resposta. Tangente ao quadrado sobre 2. Por quê? Só derivar. O 2 veio para frente sobre 2. O 2 vai para frente, cancela com esse 2. Vai ficar tangente. Derivada de tangente é secante ao quadrado. Tá aí, a tangente secante ao quadrado. Beleza? Essa ainda não apresentei, mas é a técnica da mudança de variável. Tá bom? Que a gente ainda vai trabalhar com ela, mas é a técnica de mudança de variável. Muito bem, muito bem. E se por acaso eu colocasse se eu fizesse isso, qual seria a resposta? E elevado a seno hiperbólico de x. Porque a derivada do seno hiperbólico de x é o cosseno hiperbólico de x que está ali embaixo. Tá? Bonitinho, né? Dá para inventar um monte de questões assim. Muito bem, muito bem. Vamos lá, terminar de fazer as nossas questões. Integral de 1 sobre raiz de x. 1 sobre raiz de x, dx. Falta também a integral de 1 mais t quadrado, t à quarta, dt. Vamos lá. Qual é a resposta desse aqui? 2 raiz de x? Mais a constante? Que a derivada da raiz de x dá 1 sobre 2 raiz de x, né? Então, a gente colocou esse 2 aqui para cancelar com aquele 2 que vai aparecer lá embaixo. Tá? Então, essa é a resposta. E esse aqui, como fazer esse? Vamos? Como você faz esse? Vamos separar. Então, vai ficar como? Integral de 1 sobre t à quarta dt mais integral t ao quadrado sobre t à quarta dt. Fica a integral. Quanto é a integral de 1 sobre t à quarta? Menos t elevado a menos 3 sobre 3. Que esse menos 3 vem para frente, né? Cancela com esse menos 3. Aí fica menos 3 menos 1 vai dar menos 4. Aí vai para baixo, certinho. Mas esse aqui vai ficar integral de 1 sobre t quadrado dt. Que é a integral? Que é a integral desse? Menos t sobre menos 1, né? Então vai ficar, aliás, menos t elevado a menos 1, né? Isso. Vai ficar 1, aliás, menos 1 sobre 3t ao cubo menos 1 sobre t, né? Mais a constante. Essa que é a resposta. Tá bom? Muito bem. Se eu não te dou limite de integração, sempre a resposta é uma primitiva mais uma constante. Se eu te dou limite de integração, a resposta sempre é um número. Tá?
É. Tá bom? Muito bem. Então, o próximo passo de integrais é o cálculo de áreas. Tá bom? Então, a ideia é o seguinte. Se você tem um gráfico em que ele está sempre acima do eixo x, tá? O gráfico de uma função f, de A até B, ele está sempre acima do eixo x, então essa área A, ela é dada pela integral de A até B de f de x dx. Tá bom? Se ele está sempre acima do eixo x, tá? Então a área é isso. Agora, mas pode acontecer do gráfico acontecer isso aqui, tá? Dele tem uma parte abaixo, outra parte acima, pode acontecer isso. Então suponha que esse aqui seja o A, esse aqui seja uma raiz C, esse aqui seja uma raiz D, e você quer calcular até um ponto B, tá bom? Aí eu peço para você determinar a área limitada pelo gráfico e o eixo x, tá? Então, primeiro passo, você tem que estudar o sinal da função, tá? Tem que ir atrás das raízes. Aí o que é que eu vou saber? Essa aqui eu vou chamar de área 1, essa aqui de área 2 e essa aqui de área 3, tá? Então, a área 1 vai ser o quê? Vai ser a integral de A até C, se isso aqui for função f, da f de x dx. A área 2 vai ser o módulo, tá? Da integral de C até D, f de x dx. Porque eu sei que a integral vai dar negativa, então eu tenho que tirar o módulo. Tá bom? E a área 3 vai ser a integral de D até B de f de x dx. Tá? Aí, isso aqui eu sei que vai dar menos a integral de C até D da f de x dx, porque eu estou tirando o módulo, né? O módulo muda o sinal de quem está dentro, porque ele está negativo, tá? Então vai ficar menos aqui. Se eu não quero que esse sinal de menos apareça, eu cancelo ele e inverto os limites de integração, pela propriedade que a gente viu lá de integral. Se eu mudo os limites de integração, eu mudo o sinal da integral, tá? Então você pode fazer assim. Outras coisas que a gente vai se deparar em integrais é o seguinte. Aí a pergunta que eu faço para vocês, do que a gente tem que fazer aqui? Se eu tiver uma função assim, e eu tenho uma outra função assim, eu chamo isso aqui de A, isso aqui de B. Aí eu peço para você determinar para mim essa área. Tá? Essa área aí. Nota que é uma área entre dois gráficos. Tá? Como é que você faria para resolver esse problema? Essa aqui é a função f e essa aqui é a função g. Como que você faria para escrever as áreas? Você está pedindo para calcular a área de A até B do F, calcular a área de A até B da G e depois subtrair isso, não vai dar certo. Ó, por que não dá certo de fazer isso? Porque se você fizer isso, vamos tentar entender. A área abaixo de F vai dar origem a essa região bem aqui, ó. Certo?
Agora, a área abaixo de G vai dar origem a essa região aqui. Ó. Então, quando eu subtrair, eu vou estar tirando coisas que não é para serem retiradas. Então, a ideia não é essa. Então, eu não posso fazer isso. Acha primeiro esses caras. Quem é esse cara? E quem é esse cara? Tá bom? Vamos chamar esse cara de C e esse cara aqui de D. Então, vamos lá para a sua ideia. Então vai ser como? Diz aí para mim, nesse primeiro trecho. A F é essa laranja e a branca é a G. Então, de A a C, de F menos o quê? De A a C da G. Perfeito. Então, isso dá certinho essa área. Porque, olha, de A a C de F, eu estou calculando essa área que está abaixo desse gráfico laranja aqui, tá? Tudo isso, tá? De A a C de G, eu estou calculando a área abaixo do gráfico branco. Então, eu pego o todo e retiro essa parte. Então, está certinho. Então, vou estar pegando só esse cara. A próxima parte vai ser o quê? Vai ser de C a D da função G. Nota que é importante saber quem é que está por cima. Tá? Então, eu vou calcular a área abaixo da G e depois eu tenho que retirar a área abaixo da F. Tá? Então, isso aqui é a área 1, a área 2. Então, integral de C até D da G dx menos de C a D da F. Essa é a área 2, tá? Aí, a área 3 é o quê? Quem está por cima agora é F, né? Então, é de D a B da F menos de D a B da G. Entenderam? Então, sempre tem que ver qual é a função que está por cima e qual é que está por baixo. Tá? Pensem depois como que vocês fariam se acontecesse isso aqui. Ó. Imagina um gráfico assim e outro gráfico está aqui assim. E eu quisesse calcular essa área toda aqui. Ó. Pensem como que vocês fariam. Beleza? Tá bom? Então, bom descanso de 5 minutos para vocês. Bons estudos. Até a próxima aula.